10 horas e 11 minutos, e esse começo de ano costuma trazer algumas reflexões, promessas e desejo de mudanças. E é justamente nesse período que a campanha Janeiro Branco chama atenção para um tema essencial, a saúde mental. Assim como nós cuidamos do corpo, também é preciso olhar com mais carinho para a mente. Para falar sobre esse assunto, sobre prevenção de adoecimento emocional, importância do autocuidado, nós convidamos a psicóloga Leidiana Silva para conversar aqui na Rádio Jovem Pan News. Leidiana, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer recebê-la, Leidiana. E já vou direto numa pergunta que muita gente se faz. Por que é que o começo do ano ele costuma ser esse momento tão favorável para refletir, principalmente sobre a saúde mental, hein, Leidiana? Na verdade, o Janeiro Branco ele vai trazer uma reflexão, porque a gente, quando inicia, né, um novo ano, nós vamos falar de metas, dos nossos desejos, das nossas realizações, dos nossos planejamentos, né? E aí o Janeiro Branco ele traz uma reflexão para que nós possamos também colocar como prioridade a nossa saúde mental. Muita gente acaba se preocupando muito com o corpo, não é, Lidiana? Academias aí estão lotadas, é isso que a gente vê quase que diariamente nesse período agora, depois do final do ano. Só que tem gente esquecendo da mente. Por que é que esse cuidado, ele precisa ser equilibrado, Lidiana? Porque nós somos, né, corpo, mente, e aí a gente precisa pensar, para cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da mente em primeiro lugar, por isso que vem esse alerta, que é o equilíbrio, né, da nossa saúde mental. Por que é que se fala muito sobre autoconhecimento, que é muito citado nessa época? O que é que significa na prática se conhecer melhor emocionalmente? Uhum. Conhecer as nossas emoções, aquilo que nos faz bem, aquilo que nós precisamos refletir sobre algumas mudanças, de buscar uma ajuda quando necessário. Então, quando nós nos reconhecemos nesse autoconhecimento, nós pensamos em uma qualidade de vida, em um bem-estar melhor, inclusive com as nossas questões emocionais sobre saúde mental. Agora, que sinais, Leidiana Silva, é que podem indicar que a saúde mental não está indo muito bem e que precisa mesmo de muita atenção? O primeiro ponto que a gente precisa avaliar é se o que eu estou sentindo, ele está refletindo no meu dia a dia, nas minhas atividades, se eu já não consigo fazer, se eu já não quero mais levantar, porque ter uma indisposição é normal, faz parte com o ritmo de vida que nós temos hoje, socialmente falando. Mas quando começa a afetar as nossas atividades, aquilo que eu tenho prazer de fazer, aquilo que eu gosto, e isso já me gera um alerta. E aí é onde eu preciso buscar entender que é o nosso autoconhecimento e aí buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo, né, para que possa ali buscar ali dentro do profissionalismo, com a técnica, com o conhecimento e ali uma ajuda de psicoterapia. Agora, psicóloga Leidiana Silva, que hábitos que no nosso dia a dia nós podemos fazer para equilibrar, para colocar esse equilíbrio emocional ao longo da nossa rotina diária, para não chegar num momento bem complicado da nossa saúde mental? Primeiro ponto fazer psicoterapia, né, buscar um profissional, né, trazer para a rotina, né, que nós chamamos que não é terapia, mas é terapêutico, que vai nos ajudar ali daquilo que você gosta, e cada pessoa tem ali aquilo que se adequa melhor. Eu gosto de caminhar, eu gosto de tomar um chá, eu vou tomar um café, conversar com os amigos. Então, buscar essas atividades que dentro da minha rotina de trabalho, de estudo, né, de casa, eu também tenho esse lazer comigo mesma, né, com esse olhar que eu possa cuidar de si na minha rotina. Qual o momento que eu vou tirar para mim? Qual o momento que eu vou cuidar de mim para além das atividades do dia a dia, da semana? Então, o janeiro ele vai trazer essa reflexão das metas, mas em que momento eu vou olhar para mim para além disso, né? Porque eu preciso existir antes de todos esses contextos sociais. Ô, Leidiana, com o passar dos anos, melhorou mais essa questão de preconceito na busca de apoio psicológico, na sua opinião? Como é que vocês, profissionais dessa área, procuram lidar com essa questão de muita gente ainda ficar um pouco reticente na hora de procurar ajuda psicológica?
Como é que se quebra diariamente esse tabu, Lidiana? Sim, melhoramos. Hoje nós estamos com mais acesso, né, com clínicas, com o próprio sistema do SUS. E aí, pós-pandemia, trouxe um alerta muito grande sobre o cuidado com a saúde mental, né? Tanto que hoje nós atendemos presencialmente, nós atendemos psicoterapia online, e cada pessoa vai se adaptando. Então, a gente quebrou esse tabu, né, dessa busca do cuidado pela saúde mental. Ainda temos um preconceito, sim, principalmente falando de Ceará, Nordeste, mas nós ampliamos muito, né, inclusive com as clínicas, escolas vinculadas às universidades, mas também dentro do próprio serviço de saúde SUS. Então, a gente tem falado mais sobre os cuidados com a saúde mental. Então, isso trouxe uma visão, um olhar que não só as pessoas ali, né, com algum acometimento, de fato, mais grave de saúde mental, mas um autoconhecimento e de um próprio cuidado, né, com as nossas emoções e o nosso reconhecimento. Então, isso trouxe uma amplitude para esse cuidar e esse olhar, principalmente de buscar ajuda. Lidiana, a entrevista em áudio, seja aqui no rádio, é o único que ainda permite chegar em momentos onde a pessoa pode fazer qualquer atividade, mas ela consegue ouvir. Nesse momento, nós estamos sendo ouvidos desde o motorista de táxi, desde o motorista por aplicativo, a dona de casa que está fazendo atividade lá na cozinha, mas o radinho está lá ouvindo, ou até mesmo aquela pessoa que está trabalhando e colocou a nossa entrevista ali no YouTube. Que mensagem é que você pode passar para essa pessoa que está nos acompanhando agora para começar um 2026 com a mente mais aberta e, principalmente, cuidar melhor da mente? O que eu deixo para vocês é que possam sempre estar fazendo uma autoanálise. O que é isso? É um olhar para si, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso cuidar, por que eu estou sentindo isso, de onde está vindo este sentimento, porque quando você tem um conhecimento melhor de si, você consegue buscar uma ajuda. E o essencial quando perceber que não consegue lidar bem com alguma emoção, com algo que está trazendo sofrimento, buscar uma ajuda de um profissional, né? Então, esse é o recado que eu deixo para vocês em 2026, que vocês possam cuidar da saúde mental como prioridade, reconhecendo assim as emoções e buscando ajuda sempre que preciso. Isso é muito importante. Leidiana Silva, psicóloga e coordenadora de curso de psicologia, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite e conversar com os ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan News. Até a próxima. Até a próxima, Até obrigada. mais. Feliz ano novo.